E chegamos uma hora de fazer aquela revisão. Porque a nossa aula, que fala sobre a Primeira Guerra Mundial, era para ser muito mais extensa, era para ser 3 aulas aqui para falar da Primeira Guerra Mundial. Porque, além desse momento, desse primeiro momento da Primeira Guerra Mundial, nós temos o confronto, como se deu os confrontos, como foi a Guerra Relâmpago, a Guerra de Trincheiras, a Guerra de Movimento, depois a Guerra de Reconquista, que nós tivemos outros momentos. A Primeira Guerra Mundial ela vai acontecer dentro de uma dinâmica muito diferente da Segunda Guerra Mundial. Foi muito parado. Imagina as pessoas dentro das trincheiras, meses e meses dentro da trincheira, sem avançar um só metro. É por isso que eu peço para vocês, como material complementar, não deixe de assistir os documentários que foram passados para vocês. Pegue lá, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, daquele documentário que foi passado para vocês, que está vendo na aula de vocês, no pré-requisito, que nós vimos lá no início do nosso slide. Qualquer dúvida, volta no início do slide de hoje que vocês vão ver qual é esse documentário. Lá tem um link desse documentário. Tá o link 1, mas de lá vocês dão sequência. O link 2 é o link 3, tá bom? Não deixe. Lembrando que esse ano, o terceiro ano, diminuiu a carga horária de 80 para 40 horas. Nós diminuímos pela metade. Então, tem aula que a gente queria passar para vocês, mas não vamos conseguir. Tá certo? Então, vamos lá. Na tela para vocês, que a aula nós estaremos fazendo agora a revisão da nossa aula sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Os antecedentes. A minoria étnica, como os tchecos, os eslavos, bórnios, sérvios, croata, o romeno, lutavam pela independência. A partilha da Ásia e da África no final do século XIX, a Alemanha e a Itália haviam ficado de fora do processo neocolonial. Lembrando, voltando, neo significa novo, é uma nova forma de colonialismo. E o estopim da guerra foi colocado aqui, o assassinato do príncipe herdeiro austro-húngaro Francisco Ferdinando, que vai ser o estopim dessa Primeira Guerra Mundial. Mas, claro, a disputa de poder, a disputa por interesse, o imperialismo, o armamentismo vão ser motivo dessas guerras. O imperialismo e o nacionalismo. Holandeses e britânicos na África do Sul e britânicos e franceses na África do Norte. Então, nós temos aqui o domínio da África. Depois, esse domínio ele vai passar a ser por outros países, como a Itália vai ter um pedaço, Portugal, que historicamente já dominava essa região, os belgas vão dominar essa região, os espanhóis vão dominar essa região, e aí depois só vão conseguir a independência a partir da Segunda Guerra Mundial. Mas esse é assunto lá para frente. A Alemanha estava muito descontente com essa situação. E aí, se não bastasse essa briga pelo imperialismo, ainda tem questões internas da Europa, como a França e a Alemanha, que disputavam a Alsácia-Lorena. Alsácia-Lorena, uma região da Alsácia-Lorena que ficava na Europa, que a Alemanha, quando fez o Terceiro Reich, o Segundo Reich, o Segundo Império Alemão, ele conquista essa região e a França porque queria tomar de volta a Alsácia-Lorena. Tanto é que vocês vão perceber que quando chega no final da Primeira Guerra Mundial, a França vai ser uma das articuladoras para culpar a Alemanha, que a Alemanha foi culpada por toda a guerra. A Alemanha que entra como grande culpada da guerra e a Alemanha que vai ser a mais penalizada de todas. A corrida armamentista e a política de aliança aqui, a Alemanha se aproximou do Império Austro-Húngaro e forma a Tríplice Aliança. Então nós temos Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha formando a Tríplice Aliança. Do outro lado, nós vamos ver a formação da Tríplice Entente pela Inglaterra, pela França e pela Rússia. Então, eles formam um bloco econômico que depois se vão juntar e entrar em guerra. A paz é uma paz armada. Ao mesmo tempo que as nações se armavam e aceleravam essa indústria bélica, a indústria armamentista.
E aí, enquanto uma constrói arma, a outra constrói, os sérvios queriam também a independência, os sérvios queriam muita independência e formar a grande Sérvia, os russos apoiavam os sérvios, e com isso a Alemanha vai declarar guerra aí contra a França, e aí começa uma guerra. A Alemanha declara guerra contra a Rússia, contra a França, e em seguida entra todos os outros membros, tanto da Tríplice Aliança como a Tríplice Entente. Aqui eu mostrava para vocês um mapa antes da Primeira Guerra Mundial. E depois vocês vão ver esse mapa. Depois da Primeira Guerra Mundial, como é que fica a Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Então, faça atividade, que eu já volto com vocês para nós fazermos a correção da atividade, tá bom? Vamos lá? E aí a gente já entra analisando a primeira questão. O que fala a primeira questão? Quais são os grandes motivos? Qual foi a grande causa, uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial? Aqui na aula de hoje nós estamos vendo causa dessa Primeira Guerra. Mas a Primeira Guerra Mundial ela não se deu só nas causas que levou o conflito. Ela vai ser algo mais prolongado, mais cruel. Quando o mundo entra na Primeira Guerra Mundial, coisa que nunca se tinha visto isso. Olha que historicamente nós tivemos a Guerra dos 100 Anos, a França brigando com a Inglaterra, nós tínhamos ali a conquista do Império Alemão, quando foi feito o novo Império Romano, novo Império Romano, que era os alemães tomando conta desse novo Império Romano, era Império Romano Germânico. Nós tivemos ali vários tipos de guerra, mas nunca o mundo tinha entrado no conflito como nós vamos nos depararmos no início do século XX. O século XX, ele se despede da Belle Époque, da Bela Época, ele se despede de uma forma muito cruel. Ele se despede com a Europa entrando na guerra. O Brasil só vai ajudar com medicamento nessa guerra, ele não mandou combatentes para lá, não. Os Estados Unidos também vai dar o apoio, os Estados Unidos não entra também diretamente nessa guerra. Vai entrar ali no finalzinho, dando um apoio moral. Mas a Primeira Guerra nós vamos ver a Europa se destruindo. Completamente se destruindo. Na tela para vocês. Qual da alternativa abaixo apresenta uma das principais causas da Primeira Guerra Mundial? A influência dos Estados Unidos na política econômica europeia no início do século XX? O descontentamento da Itália e da Alemanha com a divisão territorial da África e da Ásia num processo de neocolonialismo no século XIX? A união política, econômica e militares entre a Alemanha e a Grã-Bretanha? O processo de globalização econômica e a formação da União Europeia no final do século XIX? Ou a política de ocupação do Canal do Panamá? Pessoal, daí só uma alternativa está ligada à Primeira Guerra Mundial. Qual é? Qual é a alternativa? O que vocês acham? Vou falar para vocês, a Alemanha e a Itália estão descontentes, não estão contentes com o novo imperialismo. Então, a Alemanha e a Itália estarão entrando nessa briga. Por isso que a letra na tela para vocês é a letra B. Questão aí é a letra B. Vamos para a segunda. A segunda fala assim. Qual foi agora o estopim? Ali é um dos motivos. Agora, qual foi o estopim? Aquele que acendeu o fogo. Fato que deu início à Primeira Guerra Mundial. A invasão da Polônia pelo exército alemão, a formação do bloco militar composto por Alemanha, Itália e França, o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, a disputa pelo território no continente americano, principalmente entre a Alemanha e a Itália, e a Alemanha ter criado o nazismo e a Itália ter criado o fascismo. Qual foi o estopim da Primeira Guerra Mundial? O que vocês acham aí? O que vocês acham, pelo que nós estudamos?
E aí, professor, eu quero a participação de você agora. Me fala aí. Qual questão o aluno está respondendo? Quem acha que é a letra A? Levanta a mão aí, quem acha que é a letra A. Professor, quantos responderam? Vai ler no meu chat ali que eu já vejo. Quantos acham que é a letra B? Quantos acham que é a letra C? Quantos acham que é a letra D? E a letra E? Eu quero ver, assim, essa participação de vocês. Eu estou aqui no chat também, tá? Com vocês. Acompanhar aqui o chat. Na hora dessa aula aqui, eu vou estar acompanhando o chat com vocês. A questão correta é a letra na tela para vocês. É justamente a letra C, o assassinato do herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando. Vamos para a terceira aí, para a gente ser rápido aqui, sem perder muito tempo. Indo para a terceira. Qual alternativa apresenta a composição correta dos blocos militares formado antes da Primeira Guerra Mundial? Olha aí a pergunta. Qual alternativa apresenta a composição correta? Então, tem a composição aqui, mas qual é a composição correta dos blocos militares formado antes da Primeira Guerra Mundial? Nós sabemos que nós temos dois blocos formados. Um bloco foi a Tríplice Aliança e outro foi a Tríplice Entente. Vamos ver se vocês prestarem atenção na aula. Será que a Tríplice Aliança foi formada por Espanha, Itália e Alemanha? E a Tríplice Entente foi formada pelos Estados Unidos, pela França e pelo Japão? Os Estados Unidos foi formar aliança na Europa? O Japão foi formar aliança na Europa, será? Fica na incógnita. Ou seria a letra B? A Tríplice Aliança, Rússia, Alemanha e Itália. Opa, aqui ficou interessante. A Tríplice Aliança, Rússia, Alemanha e Itália. E a Tríplice Entente, o Japão. Já meteram de novo o Japão. Alemanha e Grã-Bretanha. O povo que gosta de colocar o Japão numa situação que não tem nada a ver. Ou seria a letra C? Tríplice Aliança é formado pela França, Alemanha e Rússia. Olha. E a Tríplice Entente? Será que a França está lutando ao lado da Alemanha depois? Portugal, França e Estados Unidos. Portugal e Estados Unidos não estão dentro. Portugal está neutro na Primeira Guerra Mundial. Letra D. Tríplice Aliança. Nós temos a Itália, o Império Austro-Húngaro. Opa, já tinha aparecido o Império Austro-Húngaro? Não, né? Olha ele aparecendo aí. E a Alemanha, seria esse aqui? Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. E do outro lado nós temos a Tríplice Entente, com a Rússia, Reino Unido, que é a Inglaterra, e a França. Seria essa daqui, a Tríplice Entente? Pelo menos o Japão não apareceu aí, pelo menos os Estados Unidos não apareceu aí. Ou seria a letra E? Tríplice Aliança, Itália, Império Austro-Húngaro e França. E Tríplice Entente, Rússia, Reino Unido. Olha, coitados, meteram o Brasil nessa daqui. Meteram o Brasil. Meus queridos alunos, vem cá comigo. Vem cá comigo. Dois blocos econômicos são formados. Eram blocos econômicos e blocos de aliança militar também. Eles tinham essa aliança militar. Eles diziam que eles iriam se autoproteger, são formados. Lembra quem estava descontente com o imperialismo na Europa? Era a Itália e a Alemanha, ok? Então, Itália e Alemanha, nós sabemos que elas vão formar uma aliança. Olha eu dando uma dica aí. Já vão formar uma aliança. E sabe quem estava na outra ponta? O Império Austro-Húngaro, que está entrando com eles. E esses vão formar
a Tríplice Aliança. De outro lado, tentando se organizar, até porque a Rússia não gostava muito dessa política do Império Austro-Húngaro, sobre lá aquela região de disputa entre os sérvios ali. A Rússia, ela vai buscar o seu primo lá na Inglaterra, a Grã-Bretanha. Porque a Inglaterra tem isso, né? Uma hora é chamada de Reino Unido, outra hora é chamado de Inglaterra, outra hora é chamado de Grã-Bretanha. E cada uma caracteriza um espaço geográfico, que uma hora eu explico para vocês com mais detalhe. Então a Rússia se junta ao Reino Unido e vai se juntar à França. Lembra que a França está disputando a Alsácia-Lorena lá com a Alemanha? E forma a Tríplice Entente, um outro bloco. De um lado nós temos um. Só que esses blocos que vão se formar, tipo hoje se formam a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, se formam outros blocos de proteção. Esses blocos que vão se formar é o que vão levar à Primeira Guerra Mundial. Vão definir os países que estarão na Primeira Guerra Mundial. É claro que a Itália, depois, ela vai, em 1915, ela vai mudar de lugar, mudar de bloco. Na tela para vocês, a resposta correta é daí a letra, é a letra D. Tríplice Aliança, Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha, e Tríplice Entente, Rússia, Reino Unido e França. Vamos para o Enem. A quarta. A Grande Guerra de 1914 foi consequência da remobilização contemporânea dos antigos regimes europeus. Embora perdendo terreno para as forças do capitalismo industrial, as forças da antiga ordem ainda estavam suficientemente dispostas e poderosas para resistir e retardar o curso da história, se necessário, recorrendo à violência. A Grande Guerra foi antes da expressão de decadência e queda da antiga ordem, lutando para prolongar sua vida, que do explosivo crescimento do capitalismo industrial, resolvido a impor a sua primazia por toda a Europa a partir de 1917, as expressões de uma guerra prolongada, afinal, abalaram e romperam os alicerces da velha ordem entrincheirada que havia sido sua incubadora. Mesmo assim, à exceção da Rússia, onde se demonstrou o antigo regime mais obstinado e tradicional após 1918 e 19, as forças de permanência se recobraram o suficiente para agravar a crise geral da Europa, promovendo o fascismo e contribuir para a retomada da guerra total em 1939. De acordo com o texto, é correto afirmar que a Primeira Guerra Mundial... Deixa eu só fazer um parênteses aqui para explicar para vocês. O antigo regime que ele fala são as monarquias imperialistas. E a Europa, como eu mostrei naquele... Lembra aquele mapa que eu mostrei para vocês? Império Austro-Húngaro, Império Alemão. Ainda tem a força dessas monarquias imperialistas que queriam ainda tomar o poder para si. Ainda estavam tentando entrar de sola e de frente com o capitalismo que estava emergindo. Ok? Só para um parênteses para você. Vamos para a questão. E aí, letra A, B, C, D ou E? O que vocês acham? Vocês já leram aí. O que responderam? Coloca aqui no chat, professor. Estou aqui esperando. Ah, olha aqui, ó. Já tem gente me respondendo aqui, ó. A galera disse que é a letra B. Outros estão marcando a letra D e outro letra A aqui. As respostas que me chegaram. Mas essa daí é a letra D, meus queridos alunos. Foi um produto de um momento histórico específico em que as mudanças se processavam mais lentamente porque fazem crer os historiadores que tratam a guerra como resultado do imperialismo. É o imperialismo.
E aí nós temos aí um pré-requisito para a aula 7, que é assistir o documentário O Segredo da Primeira Guerra Mundial, o episódio 2 aqui, tá? Tá aqui o endereço dele. Não vai ser nem pré-requisito, vai ser material complementar. Isso daqui, o material complementar. Assiste o 2 e o 3, tá? Não esqueça. E aqui chegamos ao final de mais uma aula, mais uma aventura sobre a guerra. Assista esse material que nós deixamos com vocês, que vocês irão ter um material grandioso para estudar, para entender, para compreender a Primeira Guerra Mundial. Até a próxima aula.